Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Campos. Esta solenidade foi especialmente convocada para a outorga da Medalha Mérito Legislativo ao Instituto de Desenvolvimento Educacional Inovando o Aprendizado, IDEA, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade deste município. Lembramos a todos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, pelo site da Câmara Municipal e pelo canal da TV Câmara no YouTube. Passaremos à composição da mesa que irá dirigir os trabalhos desta noite e, para presidi-la, chamamos o autor da propositura que concede a honraria, vereador Zé Luiz. Convidamos também para compor a mesa diretora a senhora Fernanda de Rezende Anjos Moreno, vice-diretora do Instituto IDEA. Chamamos agora para tomar assento à mesa os senhores Vinícius de Rezende Martins dos Anjos e Maurício de Rezende Martins dos Anjos, professores do Instituto IDEA. Com a palavra, o presidente da mesa, vereador Zé Luiz. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, casa cheia numa segunda-feira, sintam-se todos na casa de vocês, aqui também Câmara Municipal, conhecido como a Casa do Povo, tá bom? Sob a proteção de Deus, lembrando que todo o poder emana do povo, declaramos aberta a presente solenidade. Convidamos a esse plenário o casal mantenedor do Instituto de Desenvolvimento Educacional Inovando o Aprendizado, IDEA, o senhor Lídio Martins dos Anjos e a senhora Cândida Rezende Barbosa.
ficando... Primeiro, pedir para vocês ficarem também bem tranquilos. Será uma noite aí de muitas emoções, mas de muito merecimento por parte de vocês também pela história que vocês construíram aqui na nossa cidade. Então, fiquem assim, bem à vontade e tranquilos, tá bom? Está só começando. Convidamos todos os presentes para a execução do hino nacional. Anunciamos a palavra do autor da propositura que concede a honraria desta noite, vereador Zé Luiz. Então, mais uma vez, boa noite a todos os presentes. É uma honra estar aqui com todos vocês. Eu quero cumprimentar o senhor Lídio Martins, dos Anjos, mantenedor do Instituto Ideia, da senhora Cândida Rezende Barbosa, mantenedora também do Instituto, a senhora Fernanda de Rezende Anjos Morena, vice-diretora, o senhor Vinícius Rezende Martins dos Anjos, professor, e também o senhor Maurício Rezende Martins dos Anjos. Sejam mais uma vez bem-vindos. Bom,
Tem umas coisas assim que numa solenidade a gente gosta de dizer. Algumas coisas. O seu Jaime está aqui. Tudo bom, seu Jaime? Olha, esse aqui é um dos, como é que se diz, fundadores lá da minha comunidade, lá na Paróquia Espírito Santo, né? Como se diz assim, das primeiras enxadadas, o senhor estava lá, né, seu Jaime? Graças a Deus, e está até hoje. Prazer estar encontrando aqui com a sua família também. Aqui, ó, momento... Não imaginava que ia encontrar o senhor aqui nessa solenidade, mas muito bacana, muito bacana. Mas dizer que algumas coisas que são importantes. Primeiro, gente, eu não costumo ir atrás de nenhuma instituição para oferecer honrarias. Desde quando eu assumi aqui na Câmara Municipal, já estive fora, tudo, eu sempre deixo a comunidade vir até o gabinete, vir até mim e trazer elementos, né? E com vocês foi da mesma forma, viu? Ou seja, foram pela comunidade, trouxeram elementos que eu julguei ser importantes, que têm a ver com o dia a dia da Câmara Municipal, da nossa cidade. Então, a primeira coisa, assim, não é nada assim... aquela troca, sabe, nada, foi assim, foi a comunidade que trouxe o nome, o instituto de vocês e todo o serviço que vocês já fizeram aqui e todos os frutos que vocês já plantaram, já colheram, já plantaram de novo, estão colhendo de novo. Então, é a primeira coisa. Segundo, que para mim é um momento muito importante, porque eu sei a raiz dessas honrarias. E para mim, eu costumo dizer, eu sempre conto isso nessas intervenções que nós temos aqui na Câmara, a minha primeira formação, eu sou historiador. Depois, primeiro eu estudei na ETEP, depois a ETEP me ajudou a dizer o que eu não queria para a minha vida, que era exatas. Aí eu fui para a área de humanas, estudei história, depois eu consegui fazer uma especialização em economia, tive a oportunidade de estudar na Unital jornalismo, mas por conta da vida pública eu não consegui concluir, mas também fiz especialização na FAAP em gestão pública. E uma das coisas que, quando eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de história, foi falar um pouco da cidade de São José dos Campos, do meu bairro, num período, na década de 80. E eu não conseguia, uma parte dessa história, eu não conseguia dar link, né? Estamos aqui num ano, aí já pula para um outro ano, o que será que aconteceu nesse meio aqui? E nós levamos essa dúvida aos nossos orientadores, os professores. O que eles nos mandou fazer? Vocês vão ir até os arquivos da Câmara Municipal, de onde tiver esses arquivos, vocês vão começar a periciar documentos. Eu não entendi nada naquela hora, mas a gente foi. Ali eu comecei a entender por que o professor tinha mandado lá para aqueles arquivos. Nos discursos dos parlamentares, nos documentos produzidos pelos parlamentares, a gente conseguiu escrever aquele pedaço daqueles anos que estavam faltando ali do nosso trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Quem sabe, daqui a uns 100 anos, 200 anos, senhores e senhoras, alguém vai estudar São José dos Campos, alguém vai buscar informações, e eles vão descobrir que lá numa determinada fase de São José dos Campos, existia o Instituto, que fez isso, que ajudou as pessoas, que promoveu a educação, que promoveu o conhecimento, que promoveu a cidadania, que apoiou a comunidade. E eu acho isso maravilhoso, quando uma geração futura estuda a outra e traz grandes conhecimentos e coisas boas do que foi feito. Então, eu digo para vocês que, de uma forma muito singela, mas profunda,
hoje vocês estão entrando para a história de São José dos Campos. E eu tenho certeza, lá na frente, todo o trabalho que vocês estão fazendo ainda, espero que permaneça durante muito tempo, lá na frente as gerações vão estudar e vão reconhecer. Como eu, era um garoto, estudante, e descobri parte do meu bairro em discursos e documentos que foram protocolados e produzidos dentro da Câmara Municipal. Isso tudo que nós estamos falando aqui vai ficar registrado. Quando a gente pede um projeto, como foi o de vocês, tem a configuração, apresenta-se o projeto, faz, está até aqui, né? Faz a justificativa, né? Tem uma justificativa, isso tudo entra nos anais. Ou seja, vai ficar para a história de São José dos Campos. É protocolado, é lido aqui nesse plenário, passa pelas comissões, as comissões dão parecer, se tiver tudo ok, tem o parecer jurídico e depois chega no plenário. E no plenário tem o voto dos vereadores. Todos os vereadores apoiaram a ideia, a iniciativa, votaram a favor. Depois disso, é feito um despacho aqui do nosso presidente, vai para o prefeito, ele sanciona a lei e é publicado no boletim do município. Tudo isso fica registrado. De uma forma, para nós, pode parecer muito simples, mas como eu digo, para quem conhece com profundidade esse momento, é marcante, principalmente para vocês que construíram tudo isso. Eu espero que vocês levem aqui dessa noite, com muito orgulho, esse fato desse trabalho que vocês fizeram. Eu não quero me alongar demais, mas para dizer que para nós aqui da Câmara Municipal é um orgulho ter vocês hoje nessa fileira de honrarias que a nossa cidade pode dispor. Dizer que, para mim, eu levo muito a sério isso, muito a sério. Não faço disso algo de qualquer forma. Para mim tem que ter marcação mesmo, tem que ter empatia com a nossa comunidade, tem que ter essa disposição do diálogo, de vir trazer a ideia. Agora, quando a gente chega aqui, né, como eu li o histórico de vocês, saber da paixão que vocês têm por esse trabalho, de tudo que já produziu, e chego aqui e encontro pessoas como o seu Jaime, meu grande amigo lá de comunidade, olha, é esse link perfeito que nós temos, tá? Então, de uma forma muito simples, eu quero dizer para vocês, São José dos Campos tem uma honra de conceder essa medalha de mérito legislativo. É uma das grandes medalhas que nós temos, é de honra mesmo que vocês tenham isso. Ela é simples tudo, mas muito profunda. Leva essa mensagem para todos vocês, tá bom? Parabéns e vamos continuar a nossa solenidade. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a ex-aluna do IDEA, Vitória Moselli, que representa os mais de 1.200 alunos formados no IDEA. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, depois de tanto tempo, né? E hoje eu volto aqui para falar não só como ex-aluna, mas como parte da história do Instituto. Eu entrei no IDEA em 2011, ainda no ensino fundamental, e essa escola nunca foi apenas um lugar onde eu somente estudei, foi onde eu amadureci, onde eu aprendi sobre responsabilidade, disciplina e principalmente sobre pessoas. No IDEA, eu vivi vários momentos que eu poderia ter desanimado,
Mas ali eu encontrei acolhimento, encontrei amigos, encontrei professores que me deram apoio quando eu mais precisava. E que também souberam me orientar dentro e fora da aula, da sala de aula. Essa escola ensina sobre matérias, sim, mas ensina principalmente sobre força, disciplina e recomeço. E hoje, estar aqui representando os alunos que passaram e os alunos que ainda vão passar por aqui é algo muito simbólico para mim. Porque eu sei que, assim como eu, cada aluno carrega sua própria história, suas dificuldades, suas superações. E a gente não sai do IDEA só com um diploma. A gente sai com memórias, com amizades e a marca de tudo que viveu. E se eu pudesse deixar uma mensagem hoje, seria essa: que vocês constroem aqui vai muito além de conteúdo. Vocês constroem pessoas, vocês constroem trajetórias. E eu tenho muito orgulho de dizer que uma parte de quem eu sou hoje começou no IDEA. Obrigado por terem sido casa quando eu mais precisei. E parabéns a todos que fazem parte dessa história. E com a certeza que eu levo para a vida. No IDEA, o conhecimento abre portas, mas o acolhimento sustenta sonhos. Porque a educação não é só sobre ensinar, é sobre estar presente enquanto alguém aprende a caminhar sozinho. Obrigada. Convidamos agora para fazer uso da palavra o também ex-aluno do ano de 2024 do IDEA, João Camargo. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, o privilégio de estar aqui na frente, para agradecer por todo o trajeto que eu percorri no Instituto IDEA. Então, no mundo de hoje, com acesso facilitado a todo tipo de conteúdo, muitos jovens acabam se sentindo perdidos, sem ambições ou objetivos claros, sem compreender plenamente o real valor da educação. Eu também já tive muitas dúvidas sobre o meu caminho, mas tive a oportunidade de estudar no Instituto IDEA, colégio que me incentivou a seguir meus sonhos, definir minhas metas e traçar meus objetivos. Dentro da instituição, conheci uma família que me acolheu desde o 6º até o ensino médio e me mostrou que meus estudos poderiam ser uma extensão da minha casa. Lá, todo cuidado e carinho começa na direção e coordenação, em cada detalhe da gestão. É transmitido pelos zeladores, que nos acompanham e nos dão apoio, e reverbera nos professores, profissionais escolhidos para somar dentro da família IDEA. Estes são peças fundamentais para o desenvolvimento individual de cada aluno, pois em todas as etapas incentivam a criar novas ideias e perseguir os nossos sonhos, sejam eles acadêmicos ou pessoais. Hoje, eu, João Pedro, sou estudante de engenharia e posso dizer que devo essa conquista a toda a família IDEA. Sou muito grato por poder fazer parte desse sonho, de Cândida e Lídio Anjos, que começou há 20 anos atrás e até hoje proporciona educação de verdade para o mundo real. Muito obrigado. Convidamos agora para se pronunciar, representando o corpo docente, o senhor Denilson Maciel, coordenador pedagógico do IDEA. Gente, um pouquinho nervoso, tá? Mas vamos lá. Aos membros da mesa e todos presentes, desejo uma boa noite. Era 6 de fevereiro de 2008, e apesar do nervosismo, entrei pelo portão da escola, com certeza que essa oportunidade deveria ser agarrada com toda a força. Assim comecei a minha trajetória como professor no IDEA.
Essa minha trajetória coincide com de tantos outros profissionais que tiveram sua primeira grande oportunidade de trabalho em nossa instituição. Como representante do corpo docente, posso afirmar que a confiança demonstrada por este casal, seu Lídio e dona Cândida, faz toda a diferença na prática pedagógica de cada educador. No IDEA, sempre tivemos todo o apoio dos mantenedores para criar o que faz jus ao nome dessa instituição. Realmente estimula novas ideias em cada profissional. É com grande alegria que celebro este momento histórico com o IDEA, a instituição que nasceu de um sonho e que hoje ajuda a tornar tantos sonhos realidade. Parabéns, seu Lídio, parabéns, dona Cândida. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos os senhores Vinícius dos Anjos e Maurício dos Anjos, professores do IDEA, para contar experiências dessa trajetória. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Boa noite, corpo docente, corpo discente, alunos, familiares e colegas que estão aqui presentes. Eu gostaria de começar esse discurso pelo começo, mas, na verdade, por antes do começo, né? Componham comigo essa cena, esse cenário. A mãe de vocês chega no alto dos meus, no caso, 14, 15 anos e diz: vamos montar uma escola? Tem experiências que são exclusivas de algumas pessoas. E eu achei que essa experiência de você ter uma família que monta a escola era algo comum para todo mundo. Bom, pessoal, boa noite novamente. Para quem não sabe, eu sou Maurício e também faço parte dessa ideia, tá? E antes que alguém me pergunte, sim, a gente passou pela ideia também. Eu dei aula aqui por muitos anos. Foram anos incríveis da minha vida, posso dizer. E posso afirmar com toda segurança, ensinar é muito mais difícil do que parece, quando você também faz parte do negócio como um todo, tá? Mas também é muito mais gratificante do que a gente imaginava. Eu posso afirmar para vocês, minha carreira não começou no IDEA, mas ela abriu muitas portas e me ajudou sempre a me consolidar como profissional que eu sou. A dinâmica de ensinar me ensinou uma habilidade ímpar, que é aprender. O que a gente ensina nunca mais sai da nossa cabeça. Aprendi isso com a minha mãe. E hoje, 20 anos depois, a gente está aqui para falar um pouquinho dessa trajetória e pelo olhar de quem quem viu isso desde o começo, né? De quem viu isso de dentro. Então, tem uma frase que eu sempre repito, que alguns aqui já devem ter ouvido eu dizer, que todo ano a gente ganha cerca de 200 irmãos novos. E calma, gente, não é até tanta gente assim não. Mas pode parecer exagero, mas é que quando você tem uma pessoa que cuida com tanto carinho de cada aluno, que conhece, que percebe quando algo não está bem, que comemora cada conquista, você vai perceber que os alunos não passam pela escola, eles passam pelas nossas vidas também. Mas vamos voltar ao começo, né? O IDEA começou com uma escola técnica, né? Vejo aqui muitos ex-alunos, isso me deixa muito feliz. E a ideia era clara, preparar os jovens para o mercado de trabalho com mãos, né? Mãos na massa. E eu vejo alguns profissionais que trabalham comigo hoje, frutos do IDEA. Tá? Isso é muito importante. E olha, mãos na massa não é só figura de linguagem não, pessoal. O nosso curso técnico sempre foi marcado pela prática, laboratórios reais, situações de necessidade para o dia a dia. Certo. E essa cultura da prática nunca saiu do IDEA. Ela atravessou os anos e cresceu com a escola, e hoje a gente vê presente em todos os níveis. Porque sim, a escola cresceu, mas de um jeito bem específico.
a gente foi ficando maior e ficando menor ao mesmo tempo. Me explica isso daqui um pouquinho, Vinão. Espera, eu vou te falar. A escola, enquanto crescia, enquanto estrutura, enquanto número de funcionários, enquanto turmas, a gente foi diminuindo a idade dos alunos que a gente atendia. Então, começamos formando o ensino técnico, com os cursos técnicos, depois fomos para o ensino fundamental, depois abrimos a educação infantil. Então, agora, a gente pega a criançada pela mão, lá no início, e caminha junto com eles por anos para chegar num futuro e se formar. E isso é uma escolha de valores, não é uma escolha só de negócios. É acreditar que a educação de qualidade começa cedo e em cada fase merece uma atenção e cuidado específico, mas sempre lembrando que tem muita prática aí. Quando eu dei aula no IDEA, aprendi algo que nenhuma faculdade me ensinou, que a escola não é um lugar, é uma relação. Entre o professor e aluno, entre escolas e famílias, entre a equipe e a missão que ela carrega. E essa relação existe porque tem alguém que sustenta todos os dias, com dedicação, com perseverança, com amor. Mãe, pai, vocês começaram com a ideia, literalmente a ideia, e transformou em um lugar onde gerações se formam, crescem e levam um pedacinho disso para a vida. A gente teve o privilégio de crescer dentro dessa história e pode dizer com certeza, o que construímos não foi só uma escola. Construímos uma grande família, barulhenta, carinhosa e cheia de propósito. E nós somos muito felizes por fazer parte dela. Parabéns, IDEA, parabéns pelos 20 anos e por tudo que está por vir. Obrigado, pessoal. Neste momento, assistiremos a um vídeo institucional do IDEA, Como Nascem as Ideias. Toda ideia começa assim, no silêncio, no instante em que nada ainda existe e que tudo ainda é possível. Há 20 anos construímos essa ideia, que começou simples, porém enorme, trazendo a ideia de que todo jovem pode aprender a inovar, a pensar, a ser. As ideias começam a existir quando alguém acredita em você antes mesmo de você acreditar em si. Nascem na voz de um professor que repete, você consegue. E naquela pergunta que ninguém tem coragem de fazer, mas um professor respondeu com muito respeito. Ideias nascem num caderno rabiscado, em projetos que não deram certo na primeira, na segunda, mas de alguma forma você sabe que será sucesso. Naquela turma que virou família. No dia que o jovem encarou o futuro e pela primeira vez não teve medo. Uma ideia não nasce sozinha. Ela precisa de mãos para serem construídas, de vozes para serem multiplicadas e de corações para manter-se viva. E nos últimos 20 anos descobrimos algo que não se encontra nos livros, que são as pessoas que dão vida às ideias. Parabéns, IDEA! 20 anos, 2 décadas de história e uma vida inteira de aprendizado. Educação de verdade para o mundo real. Convidamos agora para se manifestar a senhora Fernanda Anjos Moreno, vice-diretora do IDEA. Vai ficando para o final, vai ficando mais emocionante, mais difícil. Vou contar um pouquinho de história. Vou me encontrar aqui.
excelentíssimas autoridades, queridos convidados, colaboradores, alunos e todas as famílias aqui presentes. Há histórias que começam com grandes estruturas, grandes investimentos, grandes planejamentos, mas existem aquelas raras e extraordinárias, que nascem apenas de um sonho, coragem e propósito. A história do IDEA é uma dessas. Há 2 décadas, um sonho ousado começou a tomar forma. Nascia com o coração cheio de esperanças e a mente repleta de propósito, o Instituto de Desenvolvimento Educacional Inovando o Aprendizado, IDEA. A professora Cândida e o professor Lídio escolheram São José dos Campos, uma cidade vibrante, inovadora e cheia de possibilidades, para dar início à missão de impactar o futuro de jovens por meio do ensino técnico de qualidade. Em 2005, com coragem, trabalho incansável e uma fé inabalável, o casal deu o primeiro passo. Fundaram o IDEA, literalmente, dentro de casa. A residência no Bosque dos Eucaliptos transformou-se no berço desse grande projeto. Os quartos viraram sala de aula. O modesto mobiliário carregava o peso da dedicação e do amor à educação, e cada canto daquele lar vibrava como um desejo de oferecer um futuro melhor para os alunos. Desde o início, o IDEA se destacou não só pela proposta pedagógica, mas também pela forma humana e acolhedora com que tratava cada estudante e colaborador. Oferecendo cursos técnicos de informática, administração e turismo e hotelaria, a escola logo se tornou referências e sinônimos de oportunidade. Era o ponto de partida para jovens professores em busca de um espaço e para alunos sonhadores que ali encontravam um caminho possível. A principal proposta naquela época era a formação técnica dos jovens concomitante com o ensino médio, com o propósito de inserir ainda os estudantes no mercado de trabalho e possibilitando que façam isso enquanto estavam estudando. O crescimento foi inevitável, e ao perceber as demandas da região, os idealizadores expandiram a atuação para o Ensino Fundamental 2. Com mais de 150% de crescimento no número de alunos no 3º ano de existência, aí foi que a mídia buscou a dona Cândida para saber qual era a mágica para tanto. E a resposta foi simples. Com ética, coragem e responsabilidade, respeito ao indivíduo e ao individual, e principalmente o propósito de formar cidadão de sucesso faz a alma dessa escola. As salas se multiplicaram, as casas vizinhas foram adquiridas e deram lugar a novos prédios, modernos e equipados, e o que começou em um lar, hoje se ergue como um verdadeiro polo educacional, com infraestruturas de excelência e uma proposta pedagógica transformadora. No ensino técnico, o IDEA segue promovendo experiências reais, como visitas às grandes empresas da região e projetos de impacto, como o Desafio Bovespa, que hoje é a B3, que colocaram os alunos em situação de práticas no mercado, revelando talentos e preparando cidadãos globais. A proposta de projetos também de vivência na prática, como visitas técnicas às indústrias aqui da região, conhecer supercomputadores de alta tecnologia, apresentar historicamente a própria cidade de São José dos Campos, apresentando aos alunos do que berço faz parte da essência. E assim, os jovens do interior, formados pelo IDEA, brilham em São José, em São Paulo, no Brasil e no mundo. E com toda a grande história, merece continuidade. Com o início das atividades em 2021, meu marido e eu abraçamos a responsabilidade de uma nova unidade do IDEA.
Essa unidade atende crianças da educação infantil e do ensino fundamental 1, com o mesmo carinho, qualidade e excelência que marcaram o início dessa instituição. O reconhecimento dessa trajetória veio em 2024, com o título internacional Great Place to Study. Esse título ele é conferido às melhores instituições do mundo nos quesitos de educação, acolhimento e inspiração. Obrigada. Um selo que confirma o que toda a comunidade já vive. O IDEA é um lugar onde se aprende com o coração. Hoje, com a presença de todos vocês, que fazem parte da nossa história, nessa Casa Legislativa da cidade de São José dos Campos, aproveitamos para celebrar 20 anos dessa história. O IDEA orgulha-se do que já foi formado. O IDEA orgulha-se de formar mais de 1.200 alunos, jovens que atuam em grandes empresas dentro e fora do país e que também empreendem, geram empregos, movimentam a economia local e mantêm viva a educação transformadora. Os alunos. Eles são o nosso maior legado, é o legado do IDEA. É a prova viva de que um sonho, quando sustentado com amor e dedicação, pode sim mudar o mundo. Gente, muito obrigada. Senhoras e senhores, é chegada a hora do grande momento desta noite. É com grande prazer que, neste instante, passaremos às mãos dos representantes do Instituto de Desenvolvimento Educacional Inovando o Aprendizado, IDEA, a medalha Mérito Legislativo. Pedimos que o vereador Zé Luiz, autor da propositura, faça a entrega dessa láurea. Senhor Lídio Martins dos Anjos e senhora Cândida Rezende Barbosa, por gentileza, postem-se em frente à mesa para receber de forma justa e oportuna a homenagem do povo de São José dos Campos. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde nos jardins, tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Aberto, terra limpa e hospitaleira, Paraíba mantiqueira, criou asas pra voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante, operário, seu destino é prosperar. Meu São José dos Campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Dos campos tão floridos, não me canso de
Convidamos agora os professores e colaboradores que estão na parceria com a instituição há mais de 10 anos para uma homenagem. Para entregar os presentes, pedimos que os alunos Paloma, Henrico e Eloá subam à frente da mesa. Professor Fábio Henrique. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Professora Ana Carolina Marini. Terra limpa e hospitaleira, Paraíba mantiqueira, criou asas pra voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante. Professor Fabiano Salles. Professor Fabiano Bonfim. Professora Andréia. Gente humilde nos jardins. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas Professora muito Simone. iluminadas. Como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira, Paraíba mantiqueira, criou asas pra voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante. Professor Luiz André. Senhor Denilson Maciel, coordenador pedagógico. Não me canso de te amar. Senhor Felipe Moreno, diretor da Unidade 2. Tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardim. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas.
Senhora Laiane Caroline de Lima, coordenadora da Unidade 2. Senhora Ana Beatriz Priante. Edifícios coloridos, não me canso de te amar. Senhora Roseli Zacarias. Minha cidade, como tantas que aqui, tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardim. Neste momento, o vereador Zé Luiz deseja prestar justa homenagem à senhora Cândida Rezende Barbosa. Asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira. Para mãe de queira, crio asas pra voar. Um povo unido, branco, negro e imigrante, operário, estudante, seu destino é prosperar. Neste momento, pedimos a presença de todos os membros da mesa à sua frente para uma foto oficial. Dos campos tão edifícios coloridos. Pedimos que todos retornem aos seus lugares, pois neste instante ouviremos o pronunciamento da senhora Cândida Rezende Barbosa, neste ato representando o Instituto de Desenvolvimento Educacional Inovando o Aprendizado, IDEA. É? Pô. Eles estão achando que eu não vou aparecer na foto. Tá subindo. Ó, que chique. Ó, que melhor. Acho que ganhei mais uns 60 centímetros aqui. Boa noite aos membros da mesa, em especial ao vereador Zé Luiz, que nos proporcionou essa noite de muitas alegrias e emoções.
Eu não posso falar direto, porque o microfone, né? Boa noite à minha querida família. Boa noite à família Ideia. Boa noite aos amigos e a todos os presentes. Quero agradecer em especial a Deus, ao meu marido Lídio, aos meus filhos Maurício, Fernanda e Vinícius. Sem essas pessoas eu jamais poderia sonhar. Família é respeito, é inspiração, é dedicação às pessoas. Todos nós somos educadores, cada um na sua especialização. Gostamos de pessoas. Gostamos de fazer pessoas felizes. Não importa a idade, profissão ou status. O poeta diz: o rio não bebe a sua própria água. As árvores não comem do seu próprio fruto. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Hoje eu estou muito feliz por causa de todos vocês. Há 36 anos atrás, mais precisamente em 1990, nossa família se mudou para São José dos Campos, em uma instabilidade econômica no país. No momento da popularização da internet e o segmento do Windows 95. A cidade recebeu e nos acolheu muito bem. Logo, nós achamos trabalho na área da educação. Por volta de 2005, começamos a sonhar com uma escola. Os meninos já falaram, né? Que era o meu objetivo. Procuramos pela cidade diversos prédios que poderiam materializar o meu sonho. Porém, durante as buscas, concluímos que não era possível. Os custos iniciais ficariam inviáveis. E assim, abrimos mão da nossa casa e fomos morar de aluguel. O nosso lar tornou-se a base do nosso negócio. Quando tudo estava caminhando, precisava de um nome, a escola. Voltei no tempo e lembrei, em uma aula extraordinária, de um educador, professor Celso Antunes, que afirmou numa sala de aula para centenas de alunos: ideia não se dá, ideia se vende. Isso ecoou na minha alma, na minha mente. Anos se passaram, me perguntei como iria transformar ideia em um nome da minha escola. E assim, nas idas e vindas das viagens que fazia para Campos do Jordão, onde eu também lecionava, fiquei pensando na palavra ideia. Para mim, não era apenas uma palavra. E decidi que seria uma sigla: Instituto de Desenvolvimento Educacional Inovando o Aprendizado. Assim surgiu a escola com o nome de Ideia, diferente e com estilo próprio de ensinar. A família Ideia tem um vínculo com todos, com os alunos, acolhendo, respeitando a rotina de cada um e construindo diariamente o afeto. Com as famílias, respeitando os valores e a identidade de cada um. Espera que falta mais um pouquinho. Com os colaboradores, respeito e carinho. Com os parceiros e amigos, gratidão por seguirmos sempre juntos. Com a cidade de São José dos Campos, gratidão por permitir cumprimento da minha missão. Agradeço a todos a presença
Boa noite. Passamos a palavra ao vereador Zé Luiz para suas considerações finais e pedimos que, ao final, todos permaneçam nos seus lugares para uma foto. Essa é a parte mais legal, a foto do final. Mas, gente, como é bacana, né? Quando as coisas chegam pelas mãos da comunidade, a gente descobre quantas coisas... algumas coisas foram faladas, mas... vendo a senhora narrar, a família narrar, é totalmente diferente. E que bom, e aí eu agradeço vocês de ter a oportunidade de estar aqui hoje, numa segunda-feira, 30 de março. Lembrando aqui também, a professora Simone, que passou aqui, nós éramos amigos no grupo de jovens, lá no satélite, lá nos primórdios, né, professora Simone? Olha só, eu estava falando, eu conheço, depois quando falou, poxa vida, que bacana ver você também aí, firme e forte na área da educação, parabéns. Mas como eu estava falando, a quantidade de coisas produzidas por vocês nesse tempo, saber que vocês começaram de uma maneira tão simples, né? Simples, isso que é bacana, ou seja... Cada palmo de evolução vocês, né, trabalharam muito, lutaram muito, e ver os filhos engajados também agora, é uma das coisas bonitas que a gente tem. Eu sou de algumas frentes aqui na Câmara Municipal, por exemplo, hoje se fala essa questão da adultização das crianças, uma série de coisas, meu Deus do céu, como a gente precisa... da educação, como a gente precisa do bom trabalho das famílias, como a gente precisa cuidar dos nossos filhos, como a gente precisa entender tudo isso que está se passando e eu uso uma palavra de resistir mesmo, né, a questão do conhecimento. Então, para mim, nessa noite, foi um momento de reafirmar esse compromisso, de dizer o quanto que é bacana conhecer cada entidade, cada grupo que presta serviço na nossa cidade, e às vezes o povo joseense não sabe as maravilhas que estão sendo trabalhadas ali. Acho que foi a Fernanda que falou, né, de pessoas que trabalham em São José, em São Paulo, no Brasil e no mundo, hein? Então, saíram lá da casa do Bosque, né? Eu já morei no Jardim Portugal, viu? Aliás, minha família mora até hoje lá no Jardim Portugal, mas que bacana, né? Do Bosque dos Eucaliptos para o mundo, né? Olha que bacana, Japão, olha só, isso é muito bacana. Então, mas eu peço mais uma salva de palmas a todos vocês. Quebrar aqui um pouquinho o protocolo, tá bom? Com licença. Eu também, vereador, queria agradecer ao professor Denilson, ele que nos mostrou os caminhos e disse que esse dia era possível, que essa homenagem, essa consideração, todo esse mérito legislativo era possível acontecer, e é mesmo. Muito obrigada. Aí, professor, tá vendo? Isso é muito bacana. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada essa solenidade, agradecendo a todos a participação. Em nome do IDEA, convidamos todos os presentes para uma recepção no hall de entrada dessa casa. Aproveitamos também para informar que no local estará aberto um livro de memórias. Isso é bacana, hein? Livro de memórias. Assinem todos, deixa lá um oi, um ok, isso é muito bacana. Isso... É para ficar aí 200. Isso, exatamente, é isso mesmo.
Quem for estudar lá na frente vai ver essa raridade, essa coisa bacana. Ele se destina a todos que quiserem deixar uma mensagem ao IDEA e também por toda essa história. Mais uma vez, gente, vocês todos, né, ao senhor Lídio, à senhora Cândida, à senhora Fernanda, ao senhor Vinícius, ao senhor Maurício e a todos vocês, obrigado e parabéns por esse momento tão significativo e tão bacana.